Bem, estamos aqui fazendo esse vídeo falando um pouco sobre as lições que aprendemos, né? Estamos aprendendo no curso de Teologia, a parte que fala sobre introdução à psicologia. A psicologia mais conhecida, né? A psicologia antiga na Grécia, né? Que foi ali que nasceu os primórdios da psicologia, o pensar, né? A própria palavra é grega, né? Psique tem a ver com alma e também logos estudo. Então a psicologia nada mais é do que o estudo da alma, das percepções humanas, da convivência humana, da forma que norteia o pensamento do homem, né? Conheça a ti mesmo, como disse também alguns filósofos, né? Um filósofo grego. Também, mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que houve muitos homens no tempo antigo bíblico, antecedente ao tempo dos gregos, que pensaram também no viver do homem. Quem é o homem? Quem sou? Da onde vim? Nós temos vários exemplos bíblicos. Então, acreditamos que a psicologia, ela desde o primórdio da humanidade, o homem tenha se conhecer a si mesmo, tenta conhecer a si mesmo, englobando também quem é e sua origem. Para nós que somos cristãos, eu que sou na qualidade de pastor, nós entendemos que a Bíblia nos trata muito sobre a alma, que é algo muito relevante para os nossos dias. Quero salientar aqui um exemplo de Jó, que foi alguém que a Bíblia demonstra que sofreu muito, né? Mas que no fim da vida ele vai questionar, no meio das tribulações que ele passava, ele vai questionar que o dia dele que ele nasceu era ruim. Ele não questiona a Deus, não blasfema contra Deus, mas ele questiona a sua vivência, a sua existência e o seu nascimento, até ele encontrar a resposta em Deus depois que Deus vai lhe mostrar para ele a razão da sua vida, do seu nascimento, do seu conhecimento a si próprio. Então, a psicologia é algo importante, ela transcende aos filósofos gregos, ela é antes, né? A Bíblia, nós que cremos na palavra de Deus, já vemos muitos sinais ali de psicologia, do estudo da alma, do estudo do ser humano. Existe no campo algumas abordagens, né, psicológicas, né? E nós podemos citar algumas aqui para você que está, né, ouvindo. Nós temos a psicanálise, que ficou muito conhecida também com Sigmund Freud, estudamos também na escola um pouco sobre isso, a psicanálise. Também temos a psicologia analítica, também de Jung, se não me falha a memória, Jung, né? Ficou bastante também conhecida. Tem o behaviorismo, né? Ou também chamada de psicologia comportamental, que estuda o comportamento humano. Tem o chamado humanismo também, são alguns abordagens psicológicas que nós aprendemos também no conteúdo dessas lições que nós participamos, né? No tópico de número 3, nós também aprendemos algo sobre compreensão de alguns sentidos. Uma dessas coisas que o homem tem entre si é a chamada percepção. A percepção, o que seria percepção? Seria um processo cognitivo que permite interpretar o ambiente com os estímulos que recebemos através dos nossos órgãos sensoriais, que seria, posso dar um exemplo, os olhos. Os olhos que nós recebemos contato, a visão, e vemos ali luzes que refletem, que entram dentro do nosso nervo óptico, e dali vai para o nosso sistema neural. Então, os olhos, em minhas palavras, percebem uma visão, e ali
entra para dentro do nervo óptico, para o nosso cérebro vai nortear e ter a percepção do que é aquilo, se aquilo me serve, se aquilo é desejoso para mim. É como uma pessoa que está com fome e ela percebe, tem um contato visual com um banquete numa mesa. Logo, ela vê, percebe, aquilo vai para dentro do seu nervo óptico e passa para o seu cérebro. E ali ela sente a necessidade, o desejo, a percepção de comer aquilo. Percepção também está ligada, eu entendo assim, pelo que nós aprendemos, em várias situações. Até na percepção, vamos dizer assim, da sociedade. Quando nós vivemos em um meio, percebemos as diferenças, as causas, as transformações do meio em que nós vivemos. Então, um dos nossos, vou dizer assim, sentido é a percepção. A Bíblia também diz sobre os olhos que os nossos olhos são a candeia do corpo. Jesus Cristo disse, segundo Augusto Cury, o maior psicólogo que já existiu, Jesus disse que os nossos olhos são a candeia do corpo. O que é isso? A candeia, naqueles tempos bíblicos, como se fosse o lampião que alguns ainda usam hoje, iluminava o caminho, iluminava para onde olhar. Quando uma pessoa estava dentro de uma casa, não tinha energia elétrica na época, mas tinha candeia, ou lamparinas, ou lampião, vamos dizer assim, uma linguagem mais coloquial. Então ali iluminava o caminho que dela andar, o caminho que a pessoa andava dentro da casa. Então ela tinha percepção através dos olhos. Então percepção é algo importante do sentido que nós temos do ser humano, tá certo? A questão também pediu para nos falar sobre, abordagem sistêmica, Abordagem sistêmica é uma abordagem teórica que nos trata de querer entender as pessoas, a partir de suas interações e relações, com o ambiente em que ela vive, com as pessoas, o exemplo, família, trabalho, namoro, relações no trabalho, Eu vejo que antigamente, talvez a psicologia mais tradicional focava muito nos indivíduos, em si mesmo, nele, no indivíduo, no próprio indivíduo. Quem é você, o que você faz, o que você está sentindo. Isso é importante, mas pelo que eu tenho entendido, hoje essa abordagem sistêmica não engloba somente o indivíduo, mas também as pessoas à sua volta, o meio em que ele convive, o que ele frequenta, onde ele faz, qual é o meio, o ambiente em que ele vive, o sistema em que ele está integrado. E também falar um pouquinho aqui sobre onde a teologia e a psicologia se unem, se encontram. Eu sou pastor há cerca de uns 12 a 13 anos, pastor mesmo de igreja, Só onde eu estou hoje, eu estou há 9 anos. E o que eu poderia dizer sobre psicologia e a teologia se unem? No trato, vamos dizer assim, no aconselhamento às pessoas, no trato mental e espiritual também das pessoas. Acolher as pessoas sem julgamento, tanto no âmbito pastoral como no âmbito da psicologia. Acolher a pessoa que necessite de um aconselhamento, que necessite de uma palavra, sem preconceito, mas tratando com amor e com carinho para ajudar, oferecendo um suporte, tanto emocional como espiritual. É isso. Por aqui nós terminamos. Que Deus nos abençoe.